Olá, Tarefers! Hoje eu vou mostrar como eu transformei essas madeiras que eu achei na rua nessa estante de plantas, muito fofa. Bom, o primeiro passo foi justamente desmontar o pallet que eu tinha achado na rua, que nem eu comentei com vocês. Eu achei nessas caçambas mesmo, que sempre tem coisas assim, sabe, jogada fora, desses entulhos maiores. Então, eu desmontei ela inteira. Vou contar pra vocês que foi bastante trabalho, gente. Não vou mentir nessa parte não, vou falar que foi bem difícil mesmo. Pallet é muito difícil de conseguir desmontar. Mas, quando eu terminei, eu tinha essas madeiras maravilhosas e bem fortes, né? Então, já comecei marcando como funcionaria os pezinhos dela. Deixei 2 centímetros de pé de cada lado. E nessa hora eu fui muito metódico, gente, pra conseguir marcar e fazer os furos certinhos pra poder bater, né? No final, não sei se ficou muito bem alinhado, mas eu fiz o que deu, entendeu? Nessa parte, como eu tava sozinho, eu tive que usar uma cadeira de apoio. E eu vou confessar pra vocês que também foi super difícil, pessoal. Não foi nada fácil, não. Pode parecer que foi bem rápido porque tá acelerado no vídeo, mas eu fiquei um bom tempo até conseguir acertar tudo direitinho com uma mão só. Mas depois eu percebi que era muito mais fácil eu colocar ele em cima da mesa que tinha ali do lado e vir com a parafusadeira mais de cima. Nessa hora eu também meio que cansei de ficar parafusando, porque era muito difícil, então eu comecei a bater com martelo mesmo em prego, que eu achava que não ia ser tão preciso antes. Mas, depois de ficar meia hora tentando acertar o mesmo parafuso, descobri que o martelo, gente, ele funciona na base do ódio mesmo. Você tem que mirar toda a sua força ali no prego e descontar a raiva que você tá no momento. É uma ótima terapia. Outra parte difícil foi essa final aí de conseguir colocar a última tábua, porque as caixas não são 100% alinhadas, né, gente? Esse foi o resultado final da primeira fase da nossa estante. Aqui eu comecei a passar a primeira demão de tinta e a primeira demão sempre puxa muito. Então, além de caprichar, tem que ter consciência de que vai ter que passar mais vezes depois. Ainda mais quando é uma madeira assim crua, né? Que nem essa que eu tava trabalhando. Outra coisa que tem que ter muita paciência também é de pintar justamente nessas partes menorzinhas assim, ou então nesses espaços pequenininhos, que tem que ir com o pincel bem minuciosamente, né? E eu já percebi que a estante estava um pouco bamba. Então eu medi de novo os pezinhos
deu que esse daí tava com meio centímetro a mais. Então eu tive que vir mais uma vez alinhando ali com a serra na mão. E aqui, gente, eu estava fazendo os pezinhos desse móvel, né? Pra ele não ficar riscando todo o chão de madeira. Aqui eu mostrei colando com Super Bond, mas eu vou dizer pra vocês que também foi uma tarefa bem difícil, então eu resolvi nem gravar, de tão estressado que eu fiquei. E aqui começou a melhor parte desse vídeo. Um momento mais terapêutico e artístico mesmo, em que eu vim fazendo um desenho mais livre ali, né? Justamente pra poder decorar de uma forma mais personalizada. Eu confesso que no começo eu achei que eu não fosse conseguir fazer o acabamento tão bem feitinho ali, mas como é uma tinta mais escura indo em cima da tinta branca, pega mais fácil. Então o acabamento foi mais fácil de fazer. Aqui eu tava dando uma última demão nos pedaços que precisava, já para finalizar toda a estante. E esse foi o resultado final, gente. Mas fica aqui comigo nesse vídeo que eu ainda vou encher ela de plantas. Mas antes, claro, Chiquinha e Fumaça compareceram aqui para provar que essa pode ser também uma beliche de gatos, caso você não tenha nenhuma planta em casa, mas tenha gatos fofinhos que nem esses dois. Chiquinha estava contemplando o pôr do sol. Bom, vamos então para a última etapa, que é encher essa estante de plantas. Gente, essa parte foi muito mais tranquila, né? E eu fiz essa estante com o principal objetivo dela é ser móvel. Porque antes eu estava amarrando todas essas plantas maiores, né, na própria parede, em suporte na parede. Só que daí elas ficam presas e aí eu não consigo acompanhar a necessidade dela, né? Que às vezes o sol não bate mais aonde ela batia antes. Então ela acaba, às vezes, sentindo muito a diferença, né?
Esse cingônio mesmo tava crescendo, já querendo cair. E antes de colocar as plantas, eu forrei com plástico também, para prevenir, porque às vezes acaba transbordando água na hora de regar, daí pelo menos vai estar protegido ali quando isso acontecer. E agora sim, esse foi o resultado final da nossa estante de plantas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, pode já deixar o seu curtir. E fica aqui com a gente para assistir o nosso outro vídeo em que a gente fez uma reforma geral no nosso quarto. Eu tô para dizer que foi a reforma mais criativa que a gente fez até agora. Pode ir lá dar uma olhada.